Olá, alunos do 7º ano, tudo bom com vocês? Por aqui, professor Daniel Barros. Como é que estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos ver agora, né? Já vimos aí, estamos trabalhando com números inteiros. O que é os números inteiros? São números positivos e negativos inteiros, né? Então, nesse conjunto do Z, tá? A gente estava vendo a multiplicação de números inteiros, obedecendo aquela regra de sinal. Sinais iguais na multiplicação, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. Continuamos, então, com essa mesma regra para a divisão agora. Divisão de números inteiros. Sinais iguais na divisão, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. Tá? É isso que a gente vai rever. Então, vou trazer alguns conceitos, alguns exemplos dos exercícios, das atividades que você tem que fazer em casa, e aí depois a lista de atividade. Lembrando, tá? O pessoal que está pegando o material impresso tem que copiar tudo. O pessoal que está nas plataformas pode usar somente a aula em vídeo, e aí sim, a atividade é cópia e demonstração dos exercícios, tá bom? Vamos ver aqui então uma aula aqui, nessa divisão. Vamos lá. Preparei então aqui um PowerPoint, né, um slide, para a gente falar disso. Então vamos falar da divisão, né, de números, divisão exata de números inteiros, tá? Porque se ela não for exata, aí é um outro conjunto, é o número dos números racionais, né? Na divisão exata de números naturais, temos o seguinte, então, note o seguinte aqui, ó, 40 divididos por 5. O que eu quero que você perceba aqui nesse início? Que a divisão, o processo inverso da divisão é uma multiplicação, né? Olha só, que número que multiplicado por 8, a resposta aqui deu 8, que número que multiplicado por 8 dá 40? É o 8 vezes 5, né? Então, logo, o 8 vezes o 5 dá o 40, né? Percebeu? Que o 8 vezes 5 dá o 40. Agora, imagina que o outro, 36 divididos por 9 deu 4. Que número que multiplicado por 4 que vai dar a resposta 36? É o 9. Ó, 4 vezes 9 dá o 36. Então, eu quero que você perceba que a divisão, né, ela é também uma prova real, é a multiplicação, né, o produto. Então, a prova real da divisão é o produto. Produto vezes, né, um fator da divisão. Vamos aplicar esse conhecimento, então, para estudar a divisão exata de números inteiros, ou seja, aquele que o quociente também é um número inteiro. Para isso, né, eu trago aqui, eu quero saber quanto que é 20 positivo divididos, ó, sinal da divisão aqui no meio, por 5 negativo, que é igual a quê? Então, eu quero achar a letra Q, né? Quanto que é 20 divididos por 5? Tá? Aí você pega que número que multiplicado por 5 dá 20. Que número que multiplicado por 5 dá 20? Você vai me dizer que é o 4. Então, ou de modo que número que multiplicado, que número que eu vou botar aqui no Q, que multiplicado por 5 dá o mais 20. Então, é o 4. E aí lembre das regras, sinais iguais sempre positivos, sinais diferentes sempre negativos. Então, aqui vai ter que ser um, para dar uns sinais diferentes, sinais iguais positivo, então aqui vai ter que ser um menos 4, né? Porque sinais iguais na divisão dá sempre positivo, então vai ter que ser um menos 4. Então logo, então assim, o que é igual a menos 4? Pois menos 4 vezes menos 5, ó, sinais iguais na multiplicação, dá um número positivo. Né? Logo, então, o 20 divididos por 5 negativos deu 4. Né? Logo, 20 positivo divididos por 5 negativo deu menos 4. E aquela história,
Sinais diferentes na divisão dá sempre negativo. Então, que habilidades você tem que conhecer nesta atividade ou neste conteúdo? 2 habilidades. Você tem que ter a habilidade de tabuada, né? A habilidade de produto e a habilidade de divisão. Né? Saber fazer uma boa divisão, um bom produto, uma boa multiplicação. E a habilidade de conhecer as regras de sinais. Tá? E detalhe, pessoal, essa regra de sinal vai acompanhar você por toda a matemática, né? Sempre vai cair as 4 operações, sempre vai cair numa regrinha de sinal. A matemática nada mais isso, tá? Que saber a regra de sinal, saber uma boa tabuada e aí tá dominado, né? E aí é só regra, entender a regra e aplicar essa regra, tá bom? Então, quando efetuamos uma divisão exata entre 2 números inteiros não nulos, o quociente será um número inteiro positivo. O que é quociente? Muitos perguntam, professor, eu não sei nem o que é quociente. Pessoal, quociente nada mais é que a resposta da divisão. Tá? Isto é quociente. Quociente é a resposta da divisão, tá? Da conta, é o resultado. Tá? Será um número inteiro se o dividendo divisor tiver o mesmo sinal. O que é dividendo divisor? Eu vou fazer aqui, ó, dividendo. Então temos assim, ó, dividendo o número que fica em cima, digamos assim. Dividendo divididos pelo divisor. Tá? Então, dividendo, faltou aqui, dividendo. Dividendo é o número de cima e o divisor é o número de baixo e a resposta, então, é quociente. Tá? Então, caso o divisor e o dividendo tenham o mesmo sinal, tá? Se ele for positivo, divididos por positivo, dá positivo. Se ele for negativo, divididos por negativo, ele dá positivo. Tá? Se não, ele vai dar negativo. Então, aquela história, sinais iguais na divisão e multiplicação sempre positivo, sinais diferentes sempre negativo. Algumas observações importantes. Tá? A divisão, vou pegar meu marca-texto aqui. A divisão exata entre 2 números inteiros não nulos nem sempre pode ser realizada no conjunto Z. Tá? Por quê? Porque ela pode dar uma divisão não exata. O que é uma divisão exata? A divisão exata é aquela divisão que não sobra restos. Por exemplo, mais 9 divididos por menos 2. Ó, se eu fizer aqui 9 divididos por 2, quanto que dá? 9 divididos por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Sobra 1. Esta sobra aqui dá para seguir dividindo. Coloca uma vírgula e um zero, dá 10. 10 por 2 dá 5. Só que esse número aqui não é um número inteiro, é um número decimal. Então, por isso que ele não faz parte do conjunto Z. Tá? Então, quando o resto não for zero dentro do conjunto Z, né, essa divisão dentro desse conjunto não pode ser feita. Não quer dizer que a resposta não esteja errada. A resposta seria menos 4,5, né? Sinais diferentes, negativo. Tá? Não quer dizer isso. Que dentro do conjunto Z, somente números inteiros. Então, ele não aceita números de fração, ele não aceita números com vírgula. Isso aí é um outro conjunto que a gente vai ver logo adiante, que é o conjunto dos números racionais, é o conjunto Q. Na mesma coisa, o 20 divididos por 7. Não é que não dê para dividir 20 por 7, dá, só que não dá uma divisão exata, sobra um resto, né? Ó, 20 por 7. Bom, 3 vezes 7 é 21, passa 2. 2 vezes 7, 14. 14 menos 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sobra 6. Né? Sobrou um resto. Quando sobra resto, então, ela não é um quociente de número inteiro. Né? O quociente não é um número inteiro, então nem sempre dá para fazer dentro desse conjunto. Tá bom? Segunda observação, não existe divisão por zero. Tá, pessoal? Então, cuidado. Tá? Não existe divisão por zero. Não existe isso aqui, ó, 0 divididos por 4. Isso não existe. Isso não existe. Tá? É diferente de 4 divididos por zero. Tá? Então, não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero. Quer dizer, desculpa, é o contrário aqui. Vamos lá, ó. Esse, até eu estou mudando aqui. Aqui que não existe, ó, vamos lá.
aqui, para aqui. 0 divididos por 4 é 0. Aí sim. Aqui que não existe uma divisão por 0. Quando o divisor é 0, não existe. Agora sim. Quando o divisor for aqui embaixo, não existe, né? Eu tenho 4 para dividir para nada, não existe. Agora, se eu não tenho nada para dividir por 4, quem que recebe? Nada. Tá? Então, exatamente essa segunda observação que eu estou falando para você. Não existe divisão por 0, não existe um número dividido por 0. Agora, 0 divididos por 4 existe, tá? Que dá 0. Bom, outros exemplos no Z, então aquela história, ó, 120 divididos por 120, sinais iguais na divisão, o resultado é sempre positivo. 120 negativo divididos por 120 positivo, sinais diferentes na divisão, dá sempre um negativo. 200 divididos por menos 50, dá menos 4, sinais diferentes na divisão, dá sempre negativo. Como é que é o 4? Por exemplo, se eu quiser tirar a prova real, 4 vezes 50 negativo, sinais iguais, aí é vezes, dá positivo. 4 vezes 50 dá 200. Essa é a prova real da divisão. Menos 2.205 divididos por menos 3, dá mais 735. Sinais iguais na divisão, o resultado é sempre positivo. Tá bom? E aí, então, vai ter uma lista de atividades para vocês fazer. Tá? Eu vou fazer aqui da letra I até a letra O, e você, né, quando eu liberar, você vai fazer a letra da letra A até a letra H. Então, vamos lá. 75 divididos por 5. Alguns eu tenho que armar a conta. Vamos pegar aqui. 75 divididos por 5. Vamos pegar o 7. Que número que multiplicado por 5 chega perto do 7? Bom, se você botar 2, dá 10, passa. Então tem que ser uma vez. Aqui eu multiplico 1 vezes 5, 5, e subtraio o resultado. 7 menos 5, sobra 2. Quando eu abaixo o 5, que número que multiplicado por 5 dá o 25? Você vai dizer que é 5. Realmente, 5 vezes 5 é 25, sobrou nada. Então a resposta aqui é 15. Agora vamos definir o sinal. Sinais são iguais ou são diferentes? Os dois sinais são negativos. Sinais iguais na divisão, a resposta é positiva. Então dá mais 15. 96 divididos por 6. Vamos fazer aqui. 96 divididos por 6. Pego o 9, dá uma vez. 1 vezes 6, 6. 9 menos 6 dá 3. Abaixo 6. Que número que multiplicado por 6 dá 36? Você olha no seu lápis tabuada, você vai descobrir que é o 6. 6 vezes 6 é 36, sobrou nada. Então a resposta é 16. Sinais são iguais ou sinais são diferentes? Sinais são diferentes, então a resposta é negativa. Tá? 84 divididos por 12. Bom, não dá para pegar todo o 8 só, né? Então vamos pegar o 84. Vamos olhar o número 8 e vamos olhar o número 1. Que número que multiplicado por 1 chega perto do 8? Você vai dizer o 8, beleza. Só que o 8 vai passar, então eu vou diminuir 1, vou botar 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, 84. Ó, achei a resposta. Então a resposta é 7. Os sinais são iguais ou são diferentes? Sinais são iguais. Se os sinais são iguais, a resposta é positiva. 39 divididos por 13. Vamos olhar o 3 e vamos olhar 1. Que número que é multiplicado por 1 dá 13? É o próprio 13. Vamos botar um 3 então. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 39, resto 0. Então aqui dá 3. Sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, então a resposta é negativa. 144 divididos por 24. Vamos ver. Bom, 14 eu não posso pegar, tenho que pegar tudo. Vamos olhar o 14 e vamos olhar o número 2. Que número que multiplicado por 2 chega perto do 14? Você vai me dizer, bom, tenho 7. 7 vezes 2 dá 14. Só que 7 vai passar. Então eu vou diminuir 1, vou botar 6. 6 vezes 4, 24. Vai fechar aqui o que eu quero. E 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Ó. Então a resposta é 6.
Positivo ou negativo? Sinais são iguais, a resposta é positiva. 200 divididos por 25. 200 divididos por 25. Tá? Vamos pegar o 200. Vamos olhar o 20 e olhar o número 2. Que número que multiplicado por 2 dá 20? Você vai me dizer 4. 4 vezes 2, 8. Não, você vai me dizer que número que multiplicado por 2 dá 20? Não dá. Então, vamos pegar o 2. Que número que multiplicado por 2 dá 1? 1. Mas vamos botar aqui 1 vezes 2, 2, né? Dá 2 só. 1 é 25. Então, 4 parcelas de 25. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. 9, 10 dá 100. Dá mais, então. Então, dá 8 parcelas de 25. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19, 20. Então, aqui, 8 parcelas de 25. Tá? Então, a resposta aqui é 8. Sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, então a resposta é negativa. E os 125 divididos por 25? Quantas parcelas de 25? Bom, 1 é 25, 2 é 50, 3 é 75, 4 é 100, 5 é 125. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então, 5 parcelas de 25 dá o 125. Sinais são iguais, são diferentes. Sinais iguais é positivo, tá? Então, só para a gente exercitar a divisão, né? E exercitar aí a regra de sinais. Na questão 3, muitos erram essa questão, tá? Porque diz assim, ó, sabendo que x é igual, olhem só, o x é igual a esta expressão numérica. E o y é igual a essa expressão numérica. Eu quero saber se o x é igual ou diferente do y. Para isso, eu tenho que fazer os cálculos, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou descobrir quanto que é o valor de x. Vou pegar uma canetinha preta aqui. X é igual. Bom, o menos 16, lembre, né? Quando tem símbolos, eu tenho que eliminar os símbolos. Então, o resultado do colchete, que é menos 4, divididos por menos 4. Então, olha o que eu tenho. Tenho que saber menos 16 divididos pelo resultado do colchete. Então, eu vou ter menos 16 divididos pelo resultado do colchete. O resultado do colchete é 4 divididos por 4. Quanto que dá? Dá 1. Os dois sinais são iguais ou são diferentes? São iguais, então dá mais 1. E agora o 16 divididos por 1 dá 16. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, então dá menos 16. Então o valor de x é igual a menos 16. Tá? Agora eu vou achar o valor de y. O valor de y é o colchete, o resultado do colchete, menos 16 divididos por menos 4. Este resultado vai ser divididos por menos 4. Vamos ver dentro do colchete, então, qual é o resultado. 16 divididos por 4. Bom, 16 divididos por 4 dá quanto? Que número que multiplicado por 4 dá 16? É o 4. Sinais são iguais ou são diferentes? São iguais. Então, a resposta é mais 4. O resultado do colchete é mais 4, divididos pelo resultado do parênteses. Mais 4 divididos por 4. 4 divididos por 4 é 1. Sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, então a resposta é negativa. Então o valor do y é menos 1. Depois de ter feito esses cálculos, é só responder. Então x é diferente de y. Pessoal, eu preciso ver esses cálculos, não é só botar essa resposta aqui, né? Tem muitos que copiam bem a questão e colocam, x é diferente de y, ou x é igual a y, e nem demonstram esse resultado. Então, preciso ver a demonstração desse resultado, tá bom? Então, na hora de entregar a atividade, tenho que ver a demonstração desse resultado. Na questão 4, qual o valor de n e quando? Bom, aqui tá fácil, né? 360 divididos por 12 tem que dar o n, então vamos lá. Aqui são expressões numéricas, ó. 360. Antes de fazer isso, eu posso reescrever assim, ó.
menos 360 divididos por menos 12 é igual a n. O n está sozinho de um lado da igualdade? Tá, então é só fazer 360 divididos por 12. Vamos pegar o 36. Que número que multiplicado por 1 que dá 13? Você vai dizer o 3. Ah, então vamos botar o 3 aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Sobrou nada. Tem gente que para aqui e diz que é 3 e esquece de abaixar o zero. Quando eu abaixo o zero e não tem divisão, eu coloco ele aqui na resposta. Ó. Então, 360 divididos por 12 é 30. Então, n é igual a 30. Os sinais são iguais ou são diferentes? Os sinais são iguais, então a resposta é mais 30. Tá? Agora, na letra D, perceba o seguinte, que número n divididos por 21 para dar zero. Né? Que número n divididos por 21 para dar zero. Então, essa aqui está vista, né? Podemos isolar. Vamos montar diferente. N divididos por 21 tem que dar zero. Se eu fizer o MMC dos dois lados da igualdade, o MMC de 21 e 1 é 21, certo? 21 divididos por 21 dá o quê? Dá 1. 1 vezes n dá n. 21 divididos por 1 dá 21. 21 vezes 0 dá 0. Depois de fazer o MMC dos dois lados da igualdade, você pode esquecer ele. E aí você tem o resultado. Então, n é igual a 0. Pronto. n é igual a 0. Né? Então, esta é a questão número 4. Lá na questão número 8, então vou trazer mais um exemplo aqui, é para observar o quadro. Tenho mais 200 divididos por 8 negativo dá a resposta A. O 285 negativos divididos por 5 negativo dá a resposta B. O 246 negativos divididos por 6 positivo dá a resposta C. De acordo com o valor, eu quero fazer essa expressão. Então, primeiro eu tenho que saber qual é o valor do A. O A é 200 positivo divididos por 8. Vamos fazer a divisão sem olhar os sinais. Vamos pegar o 20. Que número que multiplicado por 8 chega perto do 20? Olha a tabuada do 8. Você tem 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Opa, passou. Né? Então tem que ser 2. 8 vezes 2 dá 16. E 20 menos 16 sobra quanto? Sobra 4. Abaixo 0. Agora é 40 por 8. Então, 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Ó, cheguei no 5. 5 vezes 8 é 40. Resposta 0. Então, A é igual a quanto? A é igual a 25. Positivo ou negativo? Sinais são diferentes, então a resposta é negativa. Então, A é menos 25. Vamos ver a resposta do B? Tenho 285 divididos por 5. Vamos pegar o 28. Na tabuada do 5, que número chega perto de 28? Temos 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Passou. Então tem que ser 5. 5 vezes 5, 25. 28 menos 25. 25, 26, 27, 28. Sobrou 3. Abaixo 5. 35 por 5. Bom, se 6 vezes 5 é 30, 7 vezes 5 é 35. Resto, 0. Bom, então letra B é igual a 57. Positivo ou negativo? Dois sinais iguais, a resposta é positiva. E o C? 246 divididos por 6. Vamos pegar o 24. Na tabuada do 6, aonde que aparece o 24? Vamos lá. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Pronto. 4 vezes 6 é 24. Resto 0. Quando abaixo 6, dá uma vez. Né? Então, deu 41. Positivo ou negativo? Sinais diferentes, sempre
negativo. Então, a letra C é igual a 41. Tendo esses resultados, então vou fazer a letra A e a letra B e a letra C. Vamos fazer a letra B. Tem, então, o A. Quanto que é o A? 25. Mais o B, 57. Que é menos 25, né? Vamos botar o sinal. Menos, vamos botar um menos aqui e abrir um parênteses, por causa desse menos aqui. Menos 41. Bom, vamos eliminar o parênteses. Eu tenho menos 25 mais 57, menos na frente de um parênteses. Por isso que eu botei ele entre parênteses, porque esse menos 41 vai trocar o sinal. Vai ficar mais 41. E agora, 25 com mais 57. Aqui é outra regrinha. Sinais diferentes na adição ou subtração. Notem que o meio deles não é nem uma multiplicação nem uma divisão. É uma adição. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Quem é o maior? É o 57. E quanto que dá 57 menos 25? Vamos fazer aqui. 57 menos 25. 7 tira 5. 5, 6, 7 dá 2, né? 5 menos 2. 5 tira 2. Né? 2, 3, 4, 5 deu 32. Então aqui eu tenho 32 positivo, mais o 41 que eu vou abaixar. 2 mais 1, 3. 4, 5, 6, 7, então eu tenho aqui 73. Qual é a regra que eu usei aqui? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então a resposta é mais 73. Tá? Fazer a letra C. Trocar a cor da caneta só para diferenciar. Fazer a letra C aqui em cima. Letra C. Temos o A. O A é menos 25. Menos, vou botar um parênteses. O B. O B é 57 positivo. Menos, vou botar um parênteses. O C é menos 41. Vou eliminar os parênteses, então vou ficar com menos 25, menos na frente de um parênteses, troco o sinal de dentro, vou ficar com menos 57 e vou ficar com mais 41. Sinais iguais na soma e subtração, conservo o sinal e somo os números. 7 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12 e vai 1. Não esqueça de botar 1. 5 mais 1, 6, 7, 8. Tenho menos 82 com mais 41. Sinais diferentes. Diminui e coloca o sinal do maior. O maior é 82. 82 menos 41. 2 menos 1, 1. 8 menos 4, 4. Então aqui é menos 41. É a resposta da letra C. Tá? Com isso, então, pessoal, acho que deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Com isso, então, estamos liberando, né? Próxima aula que vocês receberem, vocês vão receber já a atividade em si. Já fiz algumas ali como exemplo, né? Você segue esse modelo aí de atividades, tá bom? Qualquer dúvida lá, então, nos chats, né? Nas aulas lá, tá? Para você, então, tirar essas dúvidas, tá bom? Segue o foco aí, pessoal. Pessoal do município de Arroio Grande, plataforma Cortex Educacional, app Cortex Aluno, alunos do estado do Rio Grande do Sul, Google e Sala de Aula, né? Ou chamado também de Classroom, tá bom? Forte abraço para vocês, uma boa aula e até a próxima. Tchau, tchau.